Bom dia, zu Hause, ou seja, em casa, o que quer dizer que o avião não caiu. A cor do dinheiro, dia 24 de maio do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs, às 8 da manhã, estou aqui para analisar a economia e a política nacionais. Aqui eu conto fora do país, como viu na semana passada. Bom, o programa de hoje vai ser um programa extenso, há muita matéria aqui para falar, inclusive para retomar alguns dos temas que nós tínhamos andado a conversar nos últimos dias. Mas com uma nova roupagem, porque houve notícias novas ontem sobre essas matérias. Mas antes de mais, vou só recordar que hoje, terça-feira, dia 24, temos o nosso think tank, como sempre, habitualmente, às 18 horas. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos analisar a semana política e económica. E quero também lembrar, fazer o disclosure que aqueles que perguntaram pelo webinar sobre o último programa da Visão, nós vamos determinar isso hoje e, portanto, em breve darei aqui notícias. Antes de irmos também para o programa de hoje, quero fazer o disclosure sobre a ligação, ou melhor, a parceria entre este canal e a Prozis, e lembrar que quando você for ao site fazer compras, vai ali ao cupom de saída e que lá um cupom promocional e escreve lá Camilo. Desconto 10%, imediatamente. Bom, vamos para o programa rapidamente e vamos começar pelo período de ordem do dia para falar sobre Espanha. Espanha que está na mira de Bruxelas. Eu tinha dado a falar disto nas últimas semanas e quero voltar ao assunto. Está a vir ali aquilo, se analisar, é a capa do El País de hoje. O El País é um jornal um bocadinho encostado aos socialistas, mas não pôde deixar de fazer esta manchete. E o que é que diz o El País? Vai ao encontro de uma análise que tínhamos feito aqui há umas 2 semanas, talvez, quando eu disse que Espanha estava a fazer uma série de disparates, inclusive nas pensões, e que ia pagar isso caro. Então o que é que a Espanha está a fazer? Diz assim, a inflação está a 8,4%. A Comissão Europeia prevê 6,3% para todo o ano. Então o que é que o governo espanhol está a fazer? Na questão das pensões, está a dizer vamos indexar as pensões à subida dos salários. Perdão, dos preços. Ora, isto é um erro brutal, porque isto é contribuir para o perpetuar da inflação, que esta inflação tem a ver com uma coisa essencialmente, excesso de dinheiro face ao conjunto de produtos e serviços que são produzidos nas economias. Portanto, o que é que Bruxelas está a dizer à Espanha? Então, vocês querem fazer isso? Muito bem. Então vão ter que fazer compensações. Das duas, uma, ou sobem impostos nas outras áreas, para garantir que o orçamento da Segurança Social fique equilibrado, ou então vão fazer outra coisa ainda mais chata, que é mexer no cálculo das pensões, ou no tempo, ou nas cotizações, seja o que for. É um debate para acompanhar, porque em Portugal vai haver gente com a mesma pancada e com vontade de fazer as mesmas coisas que a Espanha está a fazer. Bom, deixando Espanha de lado, eu gostava de pegar num assunto... vamos, antes de irmos ao assunto que falamos aqui já também há uma semana, vamos pegar noutra manchete desta feita do JN de hoje, e é esta. Mortes de mães no parto atinge nível mais alto dos últimos 38 anos. Ouviu bem? Portanto, mulheres que morreram no parto ou então no puerpério. Como sabe, aquele período que segue ao parto. Porquê é que isto é importante? Antes de irmos à análise em si. Porque eu vou-lhe ler até a chamada de atenção do JN, diz assim: a Direção-Geral de Saúde investiga causas do registro de 20,1 óbitos por 100 mil nascimentos em 2020, que é um número que já não acontecia desde 1982. E diz que o especialista ouvido pelo JN alerta pela degradação dos cuidados obstétricos. Destes 20,1 óbitos, 17 ocorreram em instituições hospitalares. A primeira coisa que a gente pensa nisto a tendência é, caramba, problema nos hospitais. Há uma comissão que está a investigar isto, mas quem já olhou para aqueles documentos e para os números, diz que há uma coisa que se salta à vista. É a degradação dos cuidados nos hospitais nesta área. Foi de 2020, não sei o que, a pandemia, seja o que for. Isto é um retrocesso civilizacional. E a mim faz-me impressão, como aqueles arautos do SNS e aquela gentalha que normalmente vem para aí falar tudo e mais alguma coisa, inclusive agendas idiotas daquilo que a sociedade portuguesa está cheia hoje em dia, não é capaz de olhar para estas coisas. E isto quer dizer
que toda a retórica sobre o SNS é retórica política, ideológica, nada mais. De facto, a saúde foi um setor negligenciado nos últimos anos. E não tem a ver apenas com não meter lá dinheiro, tem a ver com não perceber qual é o problema do SNS e não o querer reformar. Como você sabe, é uma coisa que eu digo há 6 anos, se há governo que nunca reformou coisa nenhuma, é este, Dr. António Costa. Aliás, os governos do Dr. António Costa. E mais, eu suspeito que isto ainda se vai acentuar e vai degradar noutras áreas. Mas aguardemos. Bom, ponto seguinte. Lembra-se que eu tinha dito que até fiz uma aposta na CMTV, que a pivô, a Daniela, se riu, quando eu disse que não ia haver aumentos salariais este ano para compensar o que aconteceu, que é aumento de 0,9% e depois inflação de sabe Deus quanto, não é? Sabe Deus quanto. Quando chegámos ao final do ano. Eu disse na altura aqui e disse também na CMTV que não ia haver aumentos salariais. Bom, como você percebeu nos últimos dias pelas discussões no Orçamento de Estado e também no Parlamento, o Governo já anunciou que não vai haver aumentos intercalares. Percebe? Bom, ouviu aqui primeiro. Ponto seguinte. O Governo, as negociações do Orçamento de Estado, que anda para ali a fazer uns pactozinhos com o Iniciativa, com o LIVRE e com o PAN e também com o PSD Madeira, e parece que o PSD Madeira se prepara ou para aprovar ou para se abster na questão da votação do Orçamento de Estado, porque acho que o Governo fez uns fretes ao PSD Madeira. É profundamente negativo. Repara, se o PS precisasse dos votos, eu ainda percebia que o PSD Madeira andasse ali a negociar coisas que fossem significativas, mas o PS não precisa dos votos e, portanto, o PSD Madeira ir votar e quebrar a disciplina partidária porque o partido já decidiu votar contra, isto é um erro e acho que é um erro gravíssimo do Dr. Miguel Albuquerque. Ponto seguinte, a redução, eu não toquei nisto nas últimas semanas, mas vou tocar hoje. Duas coisas. Primeiro, a redução indiscriminada da velocidade máxima nas vias em Lisboa. Vamos ver se a gente se entende. Há vias em Lisboa que não deviam ter sequer 50 km máximos, 50 km por hora como velocidade máxima. Nem isso devia ter. Devia ter 30. Estamos de acordo quanto a isso. O que é que a esquerda, maioritária na Câmara Municipal de Lisboa, está a fazer? É limitar a velocidade em toda a cidade. Ora, isto não faz sentido. Qual é o sentido que faz ali naquela curva da Escola Superior de Comunicação Social, ali em Pinamanique, meter ali 50 km por hora? Com aqueles radares super sofisticados, não sei das quantas, isto é um disparate, é uma estupidez. Tal como é aquela coisa de 50 km por hora ali ao pé do Parque da Boa Vista. Isto não tem sentido nenhum. Estar a fazer estas coisas sem estudos e, sobretudo, despidas de qualquer racionalidade, só para agradar a um conjunto de gente maluca, sobretudo da esquerda, isto não faz sentido. Assim como não faz sentido estar ali a dizer vamos tirar o trânsito na Via da Liberdade aos fins de semana. Mas por alma de quem? Alguém pensou nas consequências que aquilo tem para o comércio? Depois de uma pandemia, depois do porradão que a gente levou na pandemia, esta gente é doida, percebe? Não há outro nome para qualificar estes políticos. São doidos, são idiotas. Não há outra explicação. Bom, ponto seguinte. Um dos temas de hoje. E um dos temas de hoje porque me preocupa mesmo a forma como a comunicação social portuguesa às vezes passa ao lado dos assuntos. Sobretudo os correspondentes em Bruxelas. Bem, então é assim. Na semana passada houve uma reunião em Bruxelas dos embaixadores dos países da União Europeia. E a Comissão Europeia transmitiu aos embaixadores a sua preocupação com a falta de fundos no orçamento da União. Porquê? Olha, despesas relacionadas agora com preocupações sobre o plano energético. Despesas de ajuda à Ucrânia. 10 mil milhões de euros. Despesas que vão aparecer relacionadas com desequilíbrios na própria União Europeia. E o que Bruxelas disse aos países membros é, atenção, vão-se preparando, nós precisamos de meter aqui mais dinheiro. Houve quem na reunião, se tivesse ido até mais longe, dizer assim, vamos reabrir o quadro financeiro plurianual 2030. Como você sabe, o quadro financeiro plurianual é uma coisa que substitui o nome quadro comunitário de apoio. Bom, houve uma série de embaixadores que se mandaram ao ar. Eu não sei qual é que foi a posição do governo português. A propósito, você ouviu os correspondentes em Bruxelas, nomeadamente as televisões, dizer-lhe qual é que foi a posição do governo português? Eu não ouvi. Se tiverem dito, peço desculpa. Bom, mas o que é que preocupa aqui? É a ausência de discussão disto. Repare, o que a Comissão Europeia está a dizer é que os países membros vão ter de fazer mais contribuições. Ou vão fazer contribuições em geral para todo o orçamento comunitário. Ou então vamos ter de criar projetos específicos
para cada uma das áreas. Por exemplo, imagine, agora é preciso ajudar a Ucrânia. Epá, vamos lá criar um fundo, ou então, com atribuições específicas para isto. Bruxelas comunicou isto aos Estados. Bom, isto é de uma gravidade, não quer dizer que não tenha que se fazer, mas é de uma gravidade extrema estar a fazer isto sem que os assuntos sejam discutidos depois nos países, pelas bases, pelos eleitores, pelos cidadãos. Isto já devia estar a ser neste momento discutido em Portugal, analisado pela classe política, que anda toda a dormir. Então o PSD anda a dormir no meio disto tudo. Está a ver? Para os cidadãos um dia não acordarem e dizer assim, então estão a decidir nas nossas costas. É assim que se distancia os cidadãos das políticas comunitárias. É assim que começam os desastres, percebe? No entanto, é exatamente isso que você está a enfrentar agora. Bom, o que me preocupa aqui, além disto, é, espera aí, vamos reabrir ou não o quadro financeiro plurianual? É que se tivermos de reabrir este quadro financeiro plurianual, se calhar algumas das ideias e a forma de gastar dinheiro que nós estamos a pensar em Portugal vai ter que ser alterada. Isso não é mau, percebe? Até porque eu suspeito que muita coisa que está a ser feita é um disparate completo. Agora, como é o caso do PRR, mas pelo menos tem que se discutir isto e avisar os cidadãos destas coisas. Bem, então vamos para um dos pontos principais também da agenda de hoje. Deixe-me lá olhar para aqui, cá está. Bruxelas está mesmo a deitar gasolina para a fogueira. Você recorda-se que eu ter dito aqui que Bruxelas comunicou aos Estados-membros que ia deixar suspenso ainda em 2023 as regras orçamentais. Ok? E também lhe disse aqui que isto era um erro. Porque é assim, imagina uma piscina, está cheio. Como é que você encheu a piscina? Com déficit orçamental e com políticas de taxa de juros zero ou negativas. A piscina está cheia. Bem, você precisa tirar água. É o mesmo problema na economia. Você tem dinheiro a mais. Gasto com os projetos do PRR, gasto com taxas de juros zero, gasto com déficits orçamentais e aumento de dívida nos últimos anos por causa da pandemia, não sei o quê. Tem dinheiro a mais. Ora, quando você tem dinheiro a mais, as pessoas vão consumir. Ora, e o que é que acontece quando você não tem uma alteração significativa da oferta de produtos, ou seja, bens e serviços, os preços sobem? O que você tem de fazer é dizer, como a piscina está cheia, eu tenho que buscar forma de esvaziar a piscina de duas maneiras. Aqui tem a política monetária, que é os juros, e aqui tem a política orçamental, que são os orçamentos. Ora, o que Bruxelas está a dizer é assim, então nós temos inflação recorde. Está o BCE a dizer, vamos ver a seguir, que já afinal já é muito mais sério do que a gente pensava. Oh, aleluia, praise the Lord. Os centenos e as lagardes parece que acordaram de momento para outro. Enfim, mas já lá vamos. E você diz assim, então espera aí. Epá, se eu tenho dinheiro a mais, é melhor ir buscar com estas duas formas. Porque se eu vou só à política orçamental, epá, sobre os juros, se calhar é mau. Mas se você diz, bom, mas se eu não vou à política orçamental, eu vou ter que ir aos juros. O que é que isto quer dizer? Que você pode ter de subir os juros mais em gravidade, mas também mais vezes. Ora, eu não conheço forma mais fácil de levar os países à recessão, se for assim. Ontem, em Bruxelas, já depois de ter dito isto na semana passada, os Estados-membros decidiram na reunião com a Comissão que afinal era melhor mesmo deixar ficar aquilo para 2023. É claro que depois Bruxelas disse, mas espera aí, não se ponham para gastar a tripa forra, atenção, tem que reduzir o dívida. A pressão é menor, percebe? Esse é que é o problema. E aquela malta em Bruxelas que anda a fazer política só, em vez de fazer também política orçamental e monetária, está a dizer assim, bom, olha, para já ficamos assim em 2023, mas vocês vejam lá, portem-se bem. Não é forma de fazer as coisas. Isto é tirar para cima da política monetária toda a responsabilidade. Ora, isto já se fez noutras alturas, já se fez nos anos 90 e correu mal. Quando os bancos centrais começam a subir muito em pouco tempo, isto corre mal. É recessão pela certa. Está a ver? Isto é tudo made in Brussels. Bom, e agora vamos ver o resto. E vamos ver o resto porquê? Ainda por causa da inflação, nós vamos tendo assim umas surpresas de vez em quando. Lembra-se de eu dito aqui na semana passada que o Dr. Mário Centeno acordou de repente. Há um mês dizia que era tudo transitório. Agora já disse que afinal não é tão transitório quanto isso. Ontem, num evento no ISEG, ou não sei das quantas, acho que foi os 111 anos do ISEG, o Dr. Mário Centeno foi lá fazer um discurso zeco e então diz assim, é um momento muito complexo das nossas vidas este que enfrentamos. What the... Mas isto sei dizer eu. Isto sabe você dizer. Isto é conversa mole, como dizem os brasileiros. Por acaso o termo é outro, não é? Em Portugal a gente costuma dizer outra coisa, que eu não posso dizer aqui. Mas conversa mole há brasileiro. Que é assim. Mas estamos num momento difícil. Este senhor devia fazer um meia-culpa, que andou a fazer disparates durante tanto tempo.
E agora, de um momento para o outro, a única coisa que tenho a dizer sobre a inflação é que isto passou a ser o problema fundamental. Falar de moeda nos dias que correm no exercício difícil, mas que conjunto de ideias gerais. A inflação está no centro das nossas vidas. A sério, Mário Centeno? Então o senhor há um mês dizia que a inflação não era um problema, agora já está no centro das nossas vidas. Isto é uma tontice. Isto é uma estupidez. O senhor andou a dormir na formatura durante muito tempo, ele e a senhora Lagarde, e agora acordaram. E a única coisa que o governador do Banco de Portugal tem para nos dizer é a inflação está no centro das nossas vidas. Eu prefiro não dizer a palavra que me apetecia dizer aqui em público. Bom, bem, mas vamos então ao resto. Como já percebeu, o senhor Centeno e a senhora Lagarde estão a apanhar bonés. Porque a senhora Lagarde ontem veio ter, num blog, veio dizer uma coisa fantástica. Para já, que as taxas de juros negativas vão terminar em setembro deste ano. Jura, Barbie? Jura, baby? A sério? Bom, então o que é que ela sinalizou? Já há um aumento de 0,25. Ainda aqui há umas semanas era, não sabemos o que vamos fazer. Julho, escreva isto. Julho, 21 de julho, 0,25 pontos percentuais. Qual é o problema? Há outros membros do BCE que estão a dizer que não devia ser 0,25. Devia ser 0,5. Eu também acho que devia ser 0,5. Bom, qual é o ponto aqui? A senhora Lagarde ontem, já com uma alteração de discurso, já não é só vai haver aumento de taxas de juros. Nomeadamente as taxas negativas acabam. Como sabe, uma das taxas do BCE é menos 0,25. Menos 0,25. Bom, o que isto está a dizer é o seguinte. Bom, em todos os prazos acabaram as taxas negativas. E aquela malta do governo e aqueles malucos do Partido Socialista que aqui diziam assim, estão a ver, nós até temos taxas negativas. Oh rapaziada, ainda não perceberam que não foi graças a vocês. Não. Foi graças aos malucos do BCE, que andaram a dormir na farm estes anos todos. Ainda não perceberam, rapaziada. Epá, façam um crash course de economia, ok? Vão aí uma dessas faculdades, a Católica, a Nova, o ISEG, peçam um crash course de economia para os deputados, ok? Para ver se a malta percebe um bocadinho destas coisas. Bom, mas voltemos à história. Então, a senhora Lagarde vem dizer que, bom, para já vai mesmo subir. Ih, está uma ventania aqui, para quem vem de Moçambique, e com a temperatura que está, bom. Mas, repare, a subida já vai ser de 0,25, é uma certeza. Bom, em setembro, se calhar vai haver mais 0,25. E a partir daí, em todas as reuniões do Comitê Monetário do BCE, se calhar, com probabilidade, vai haver novos aumentos. Aleluia, praise the Lord. Bom, só um pormenor. Se a malta na política orçamental não tiver juízo, há uma coisa que lhe vou dizer aqui. Tenho a certeza que os falcões do BCE vão começar a pedir taxas de juros mais elevadas. Volto a dizer, isto é comprar uma recessão. Mas a malta não quer ver, ok? Bom, vamos lá continuar. O problema é que no meio disto tudo, como você viu, como te expliquei há bocadinho, quando Bruxelas anunciou que vamos manter as regras orçamentais suspensas em 2023, ou seja, aquelas regras que obrigam os países a ter um déficit abaixo de 3% e obrigam a ter uma tendência de redução da dívida pública até 60% do produto interno bruto, sabe Deus quando é que isto vai lá chegar. O que é que Bruxelas está a fazer? Vem pedir contenção, nomeadamente contenção orçamental a uma série de países. Quem é que está na lista também? Portugal. O que Bruxelas vem dizer ontem, aliás, Bruxelas disse ontem, fez um trabalho notável nesta política orçamental. E uma parte disto vai ficar guardado para amanhã, porque não vamos ter tempo hoje. Mas o que é que Bruxelas diz? Diz assim, bom, é bom vocês terem contenção nos salários no Estado. Espera aí, então mas o que é que aconteceu? Mas não é só salários. É bom terem contenção com aquilo que estão a criar, despesa corrente. Lembra-se a nossa história de ontem? Lembra-se do programa de ontem? Que é, quando nós estamos a contratar mais funcionários, assim como estamos a aumentar sistematicamente pensões, sem haver cobertura para isso, qual é o problema? Aquilo torna-se uma despesa recorrente, por isso é que chama de despesa corrente. Não é uma despesa que acontece one-off, uma vez só. Não é uma despesa de capital, investimento, imagina, num edifício ou numa estrada, não. É despesa corrente. Mantém-se, repete-se todos os meses. Ora, isto é um problema. Porquê? Porque obriga a ter receita que vai pagar isso. Ora, o que Bruxelas está a dizer é, se vocês não tiverem cuidado com aquilo que é a vossa despesa corrente, vão ter um problema com as contas públicas. Hello? Há quanto tempo é que se fala nisto? Acordaram agora? Aliás, Bruxelas faz
exatamente referência à despesa corrente. E transmite ao governo português, como está a transmitir a outros governos, vocês tenham cuidado, porque isto pode pôr em causa a sustentabilidade das contas públicas. Perguntinha: quem era um indivíduo que passou 5 anos no governo a dizer que estava resolvido o problema orçamental? Names, names, names. Tu, António Costa e Mário Centeno. E depois do segundo governo? Names, names. António Costa e João Leão. E agora quem é que está a dizer isto agora neste governo? Names. António Costa e Fernando Medina. Está a ver a vergonhosa sustentabilidade que estes senhores fizeram? Zero! E você caiu nisso, certo? Até lhes deu a maioria absoluta. Bom, o resto fica para analisar amanhã, que já esgotámos o nosso tempo de hoje. Quero agradecer às 6.600 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande dia. Atenção ao ao Think Tank às 18 horas e, quanto a nós, voltaremos a falar amanhã às 8 da manhã. Com licença.